E agora, pessoal, o último vídeo da aula de hoje, raio-x e raio gama. O raio-x, pessoal, todo mundo aqui sabe do que se trata, né? O que o raio-x ele faz? Da mesma maneira que a luz, por exemplo, quando ela passa pela capinha do meu celular, tá? Ela atravessa e vai para outro lado. E quando ela tenta, ou vamos lá, pela minha régua, a luz atravessa a régua, mas ela não é capaz de atravessar essa caneta, certo? Ela reflete. O raio-x ele tem essa capacidade, ele enxerga tecidos do corpo como transparente e osso ele enxerga como opaco. Então o que chega até o osso é refletido. Tá? Então por isso que a gente tira o raio-x quando a gente quebra a perna, quando tem alguma coisa. E a gente também usa raio-x, quem tem sinusite sabe do que eu tô falando, a gente faz raio-x da face para ver se é sinusite mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, nos seios da face, a gente acumula uma quantidade muito grande de secreção, que faz um negócio ali, ó, dói, né? Quem tem sabe do que eu tô falando. E a gente tira o raio-x porque daí a gente vê aquele acúmulo aqui, consegue enxergar, né? O raio-x, ele foi descoberto e ninguém tinha ideia de que ele fazia mal. Então, antigamente tinha em circo uma chapa de raio-x que ficava emitindo, atrás ficava um louco dançando e tal, e o pessoal via só esqueleto e tal. E aí, passado alguns anos, eles começaram a perceber que esses palhaços morriam de câncer. E aí, tipo, virou uma questão, né? Então, o raio-x, ele é extremamente importante, ele é extremamente... Quando eu quebrei meu pé há 2 anos atrás, eu fiz raio-x no começo, fiz raio-x no último dia pra ver se tava tudo bem, fiz raio-x no meio, ninguém aqui vai ficar com medo de tirar raio-x, mas a gente evita a exposição desnecessária, né, ao raio-x. Então, um exemplo que eu sempre dou, que é o seguinte: quando a mulher tá grávida e ela fraturou um osso, alguma coisa, e ela precisa fazer um raio-x, a gente evita isso ao máximo. Vai fazer só se for uma situação que não tem outro jeito. E a mulher coloca uma roupa toda de chumbo e tal, porque o chumbo, o raio-x, ele não consegue atravessar o chumbo. A mulher coloca toda uma roupa de chumbo na frente da barriga tal, para proteger a criança. Quando um bebê precisa fazer um raio-x, toma-se todo um cuidado com o bebê, tira-se o mínimo possível. E a pessoa que vai acompanhar o bebê, porque você não consegue explicar para um bebê ficar paradinho aí para fazer um raio-x, então vai ter que ficar uma pessoa lá dentro, um bebê ou até um cachorrinho que vai fazer um raio-x. Aí a pessoa que vai acompanhar põe uma roupa enorme que tem chumbo dentro também, pra gente não ficar tomando radiação à toa, né? E a pessoa que trabalha com raio-x, se você reparar, a próxima vez que você for fazer, espero que não tenha que fazer tão cedo, na mesma hora ou outra na vida a gente acaba tendo que fazer um raio-x, né? A pessoa ela vai pra trás de uma cabininha e tal, fala, fica paradinho aí, não se mexe, aperta o botão e tal. Por que a pessoa faz isso? A pessoa faz isso porque lá também, aquela parede também tem chumbo, para que ela não fique recebendo, né, radiação à toa. É uma profissão que aposenta super cedo, porque não tem como, você tá exposto à radiação, e é uma radiação que a exposição a longo prazo, muitas vezes, ela causa problema, tá? E o raio gama. Um raio gama, pessoal, ele é emitido por elementos radioativos, tá? Como o urânio, por exemplo. Então, quando a gente fala da tragédia de Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, ou Chernobyl, que teve a explosão da usina nuclear, certo? A gente está falando de raio gama. Então, vocês entendem, em grande excesso, o que o raio gama pode causar, né? O raio gama, em excesso, ele destrói as células, ele tem uma capacidade de entrar e atravessar as células do corpo que é imensa. E isso vai fazer com que o que acontece? Ele pode simplesmente deteriorar um ser humano inteiro em grandes quantidades. Que, claro, em grandes quantidades, tipo nível bomba atômica, eu tô dizendo, tá? Então pode simplesmente deteriorar as coisas. Claro, em pequenas quantidades, ele só é nocivo se você ficar com muita exposição. E aí, assim, a gente tem os primeiros estudiosos da física nuclear e tudo mais, eles não tinham noção dessa situação. Então, quando você vai estudar a história da radioatividade e tudo, você percebe que essas pessoas morriam de câncer supernovas. E foi quando começaram a perceber, pera, isso não tá legal, né? As pessoas estão morrendo e aí?
né? Então, foi quando a gente descobriu. E hoje, que eu acho muito legal isso, a radioterapia, ela usa raio gama, controlado, emitido diretamente no tumor. Por quê? Porque como o raio gama ele tem a capacidade de deteriorar aquela coisa, né, células e tal, ele tem também a capacidade de deteriorar as células cancerosas. Então, hoje a gente inverte, né, a situação. Aquilo que causou câncer em muita gente, tanto em Chernobyl quanto em Hiroshima, Nagasaki, quem não morreu, né, nessas situações, que tiveram a doença depois e tudo mais, hoje a gente usa o raio gama a nosso favor na medicina para matar o câncer. E isso é muito legal. Pessoal, essa foi a aula. Eu não sei se vocês estão ouvindo aqui atrás de mim, mas eu vou ter que falar. Tá, Pug ronca, vocês sabem muito bem, eu falei que eu não ia pegar no colo e não peguei, não insisto que eu não vou pegar. Aí as tarefas, as outras coisas eu vou colocar no texto, tá bom? Pra vocês não terem que ficar voltando no vídeo pra olhar o que eu dei de tarefa, o que é pra fazer, o que não é, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima aula. Não sei se eu vou dar aula pra vocês assim de novo, eu não tô gostando muito do que eu tô vendo, eu nem vou ter coragem de assistir os vídeos, tá bom? Beijão!